O tema da aula de hoje é considerações sobre o papel dos sentimentos no processo terapêutico. Então, eu vou começar com uma conceituação teórica para a gente entender o que seriam os sentimentos e a partir daí as coisas vão decorrer, né? Basicamente, nós, embora estejamos o tempo todo interessados, enquanto psicólogos, no comportamento humano e no que as pessoas sentem. Então, qual seria o grande objetivo do terapeuta? Seria ajudar as pessoas nas suas dificuldades com seus comportamentos, excessos, déficits, mau uso do seu potencial e com os seus sentimentos, sofrimentos, ansiedade, angústia, depressão, pânico e assim por diante. Embora o objetivo final do terapeuta seja esse, de fato, nós só temos um instrumento de trabalho. E esse instrumento de trabalho são as contingências de reforçamento. Bom, as contingências de reforçamento, eu não vou detalhar hoje, porque isso será assunto de uma matéria, de uma aula a vir. Mas, basicamente, contingências de reforçamento são todas as inter-relações entre o organismo e o seu ambiente. Se, por exemplo, só para simplificar, diante de um SD, de uma luz, um animal emite uma resposta, pressão a barra, e ao emitir essa resposta, ele é reforçado com água, você tem uma interação. E não uma relação, é uma interação entre o antecedente, que se não houver o antecedente, não é a ocasião para a ocorrência da resposta, e se não ocorrer a resposta, não haverá a água. E como é que a luz adquire a sua função de SD, de signo discriminativo? Exatamente porque existe a relação resposta a reforço. Portanto, o SD também é influenciado pela presença, por isso que a gente fala de inter-relação. Pois bem, a unidade mínima de atuação do terapeuta, a unidade mínima, é contingência de reforçamento de 3 termos. Existem contingências de 4, 5, 6 termos, mas a unidade mínima, 3 termos. Antecedente, resposta e consequente. Então, através do trabalho com as contingências, é que você chega aos comportamentos e aos sentimentos, que é o objeto de interesse último do psicólogo. Está claro até aqui? Pois bem. As contingências de reforçamento, elas produzem, então as contingências de reforçamento, elas produzem comportamentos basicamente operantes, e elas produzem respostas respondentes, que seria a área clássica dos estudos de Pavlov. Então, quando eu olho para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa nova aqui, vamos lá, poderia vir aqui até a frente e expor um ponto, vamos ver. Quando eu sinalizo que vou escolher alguém para vir até aqui, para expor um ponto, eu estou na tríplice contingência apresentando o quê? O antecedente, eu vou chamar alguém, e antecipando o consequente. Haverá uma pergunta, provavelmente a pessoa vai ficar encabulada, não vai saber responder, e a consequência será a admiração, o aplauso, o avai, a crítica, etc. do público. Tá? Quando eu apresento essa contingência imaginada aqui, simples, vocês apresentam comportamentos. Baixar a cabeça, não, tomara que não seja eu. É um comportamento operante. E o corpo responde. Dá uma disparadinha no coração, tomara que não seja eu, dá um frio na barriga. Então, as contingências produzem comportamentos e reações respondentes.
Quando a gente não localiza exatamente qual é o respondente, e isso é muito comum no cliente, ele fala em sentir-se mal, sentir-se indisposto, que o Skinner chama de estados corporais. Os estados corporais nada mais são, do que respostas respondentes que se misturam e não são bem detectadas. Então, em resumo, as contingências produzem comportamentos e reações respondentes e estados corporais. Estes podem ser públicos, você vê o comportamento, ou ele pode ser privado, você não observa o comportamento. O outro não, só você observa. E as reações respondentes, a mesma coisa. Elas podem ser públicas, por exemplo, eu fico ruborizado, eu começo a tremer, eu começo a lacrimejar. São respostas respondentes públicas. Eu insinuo que eu vou estar atordoado, vou ter uma tendência a cair. É uma resposta também pública. Mas a maior parte das reações respondentes, elas são privadas e só são acessíveis a quem se comporta. Está claro até aqui? Bom, nós costumamos dizer que os comportamentos operantes, eles são emitidos, enquanto que as reações respondentes, elas são eliciadas. Emitidos e eliciadas. Pois bem, nós dizemos que observamos os nossos comportamentos. Então, eu posso observar como eu me comporto, o que eu faço, eu posso observar o que eu penso, eu posso observar as minhas fantasias, eu posso observar os meus sonhos. O sonho é um comportamento operante perceptivo. Eu posso observar, então o sonho é uma visão na ausência do objeto visto, né? Pois bem, agora, as reações respondentes, a gente tem por hábito não dizer que a gente as observa, embora esse termo seja perfeitamente cabível. A gente fala que a gente sente o corpo. A gente percebe o corpo. E é daí que vem a palavra sentimento. Sentimento é, na verdade, perceber, é, na verdade, observar o próprio corpo. É observar os próprios estados corporais. Então, existe na comunidade uma distinção. Tudo que estiver na linha de comportamento, a gente não chama de sentimento. E tudo que estiver abaixo, que for respostas respondentes e estados corporais, nós chamamos de estados sentidos ou sentimentos. A palavra mais correta seria, você tem comportamentos que você observa e comportamentos que você sente. Então, o termo correto aqui é sentir o corpo e não ter sentimentos. Sentir o corpo. Se eu falar que aqui eu sinto o corpo, então as duas coisas são comportamentos. Tudo é comportamento. Tá? Agora, como é que nós vamos nomear um determinado sentimento? Porque senão, deu um frio na barriga, é um comportamento do organismo, é uma manifestação do organismo que eu observo, que eu percebo, o que eu sinto. Que nome vocês dariam para esse frio na barriga? Medo, é uma possibilidade. Outro nome. Quem falou? Ansiedade, é uma outra possibilidade. Em Valinhos a gente é mais medroso.
Em Salvador, a gente é mais ansioso. Isso pode refletir, na verdade, histórias da relação da pessoa com a sua comunidade. Certo? Numa família de grandes obesos, um frio na barriga poderia ser: tá com fome, meu amor, come mais. E a melhor coisa para acabar com o frio da barriga é açúcar. Açúcar acalma. E aí você tem a origem do grande obeso, né? Normalmente a comunidade se baseia, se vocês forem olhar o que nós estamos olhando aqui, vocês vão ver que está faltando o antecedente, nós temos a resposta e não temos o consequente. Quando eu falo em frio da barriga, eu estou falando da coluna do meio. Então, as pessoas tendem a nomear um sentimento a partir exclusivamente da reação orgânica. E aí você comete erros importantes. Por quê? Porque a pessoa vai chegar e dizer: eu tenho ansiedade, eu tenho medo, eu tenho angústia. Ela pode usar diferentes terminologias para se referir ao mesmo estado ou reação corporal, quando na verdade esse estado corporal pode estar sendo produzido por coisas muito diferentes. Então, como é que nós vamos agora conceituar sentimento? Em primeiro lugar, comportamento e reações, manifestações corporais, não são hierarquicamente diferentes, têm o mesmo status, porque o Skinner falava que sentimento é produto colateral do comportamento. Errado. Ele próprio depois reviu essa posição. Seria como assim: o sentimento é um produto colateral do comportamento. Não. O correto é: contingências e reforçamento produzem ambas as coisas e elas não ocupam, como eu vou descrever depois no estudo, elas não ocupam um status maior ou menor que a outra. Não há uma hierarquia. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, tanto o comportamento como o sentimento têm o mesmo status, têm a mesma natureza. Todos são manifestações do organismo. Sentimento não é uma abstração dualista. Todos são manifestação orgânica, produzidas todas as duas áreas, comportamentos e respondentes por contingências. Ora, sentimento, então, ele para ser detectado, ele tem que ter, primeiro, você tem que conhecer a contingência de reforçamento em operação. Aí você observa a conjunção comportamento mais estados corporais. Por exemplo, a contingência é a seguinte: um pai chega e diz para o filho: eu já lhe disse que eu não aceito que você passe a tarde inteira vendo televisão e não faça lição. Então isso aqui é o antecedente. Se nós fôssemos transformar esta frase num exemplo de contingência, diz assim: o pai está, na verdade, estabelecendo o quê? Uma ameaça para o filho. Eu já falei que eu não quero que você fique à tarde vendo no estudo, portanto, algo bom ou ruim se seguirá. Ruim, tá? Agora, vamos ver a reação que a criança tem. Comportamento operante. Ah, papai, hoje é sexta-feira, não tem prova, segunda-feira não vai haver aula, e tudo que eu tinha que estudar, eu já estudei entre o almoço e o início das minhas atividades de televisão. Veja o comportamento dele. Verdadeiro ou não. E se você fosse observar os estados corporais dele, ele continua tão relaxado diante dele quanto ele estava,
Se você fosse pôr um instrumento para medir batimento, que continuaria exatamente igual. Portanto, esta contingência não é contingência aversiva. Porque você observa isto e isto, tanto publicamente. Pois bem, portanto, para você nomear um sentimento, você assim, esse pai deve deixar o filho super ansioso. E na verdade, se nós formos analisar este pai e este filho, nós vemos que este pai não deixa este filho ansioso. Tá claro? Uma mãe disse para a filha: você gastou um absurdo com o seu celular. Tá? Portanto, me dá o celular e você vai ficar 15 dias sem usar o celular. E não vai fazer nenhum programa nos fins de semana, nos próximos 2 fins de semana. Qual foi a contingência que a mãe aplicou? A mãe, na verdade, considerou o comportamento de gastar esse no celular indesejado para ela, puniu. Aí a menina pegou o celular, entregou para a mãe, não fez nenhum protesto, e disse para o terapeuta: qual seria a melhor coisa que eu tenho que fazer? Brigar com ela? Não. E depois tem o seguinte, ela falou que eu não podia sair 2 fins de semana, mas eu queria sair na sexta-feira. Então, eu tenho que criar uma condição com ela. Veja o comportamento operante. Eu queria criar uma condição com ela de não oposição. Não vou criar confusão, porque daí eu peço para ela na sexta-feira fazer uma exceção. E concordo com o castigo no sábado e domingo, que eu não tenho nada para fazer. E a outra semana é outra semana. Até lá ela já esqueceu tudo. Quer dizer, a criança conhece a mãe. Percebem? Então, a hora que a mãe puniu, a mãe de fato não puniu. Por quê? Porque a contingência não é de punição e o comportamento operante e as reações respondentes não são compatíveis com as de uma situação coercitiva. Aí na sexta-feira ela chegou com a mãe, né, e disse para a mãe: ô mãe, você podia, e aí veio aquela, hoje a festa especial e tal, e a mãe respondeu: não, eu não vou deixar você ir, porque você não sofreu com o meu castigo. Aí ela comentou com a mãe: não, espera um pouquinho, você disse que ia tirar o meu celular. Eu entreguei o celular, você não disse que eu tinha que sofrer. Em resumo, eu pergunto, essa criatura, ela está sob uma contingência coercitiva? Não. Não. Então, para nós concluirmos qual é o sentimento em operação, e isso para a nossa análise do cliente é muito importante, nós temos que observar a contingência em operação, observar os operantes e os respondentes em operação. Partes não são acessíveis, porque eles são privados. E partes são públicos, a gente observa. Tá? Um cliente tem um caso. De vez em quando ele sai com uma namoradinha dele. Quando ele fala comigo do caso, ele fica vermelho. Quando alguém, então agora imagine a mulher dele perguntando: onde você foi hoje à noite? Certo? Quer dizer, então ele tem um comportamento respondente completamente público. Não é? Então, o sentimento só pode ser nomeado, então esse é o ponto básico, quando você é capaz de relacionar as contingências de reforçamento, verificar os comportamentos operantes e os comportamentos respondentes que estão sendo evocados. Os que forem públicos, você observa. Os que não forem públicos, você tem 2 possibilidades. Os desconhece, ou você pergunta a respeito e vai ver se há confiabilidade. Por exemplo, essa menina quando disse para a mãe: mas não estava incluído no castigo eu chorar, ela foi honesta, eu não tive nenhum respondente. Agora, se fosse necessário, se você tivesse me dito que era necessário chorar, prontamente eu choraria.
Esse choro da menina, no caso dela chorar, seria um comportamento, o choro, seria um comportamento respondente ou operante? Operante, certo? Pois bem, é desta integração, interrelação entre os comportamentos observados, as contingências em operação, que aí sim nós podemos nomear corretamente um sentimento. Então, sentimento não é igual a estados corporais, como muita gente diz. Você tem que explicar qual é a origem desses estados corporais. Por exemplo, eu posso ter o mesmo... É meio ruim o giz e péssima lousa. Você pode ter a mesma reação orgânica, por exemplo, disparo de coração, falta de ar, sudorese, produzida por duas contingências diferentes. Você pode ter a mesma reação quando existe uma ameaça de apresentação de um estímulo ameaçador, por exemplo, uma crítica, e você pode ter as mesmas reações orgânicas produzidas pela perda de reforçadores positivos. Então você tem contingências diferentes produzindo a mesma reação. Nunca dá então para isolar, só analisando a contingência você não conclui sobre os sentimentos. Só analisando as reações corporais você não observa também, você não pode concluir qual é o sentimento. Tá? Pois bem, essa colocação inicial, ela vai ser um tema que nós vamos perseguir pelo curso todo e vocês vão ver por quê. Então vamos ver agora uma primeira afirmação aqui. O Skinner escreveu que o reforçamento produz dois efeitos. O fortalecimento do comportamento que vocês estão cansados de ver. O animal pressiona a barra, você dá água, aumenta a frequência de pressão à barra. Isso aí é clássico. Mas ele tem também uma segunda importância. Ele produz satisfação no indivíduo. Quando ele fala em satisfação, ele quer dizer que o reforçamento... Boa pergunta. Onde está a satisfação? As reações que o organismo tem no respondente? A satisfação, eu falei que sentimentos ou coisas sentidas são manifestação do corpo. Satisfação não está na mente, está no corpo. Existem coisas que você, ao dar, produzem reações orgânicas que você identifica como agradáveis. Então, a satisfação está no corpo. São reações do organismo. E são produzidas pelas coisas que você proveu, que você deu para o corpo. Então, Skinner diz que fortalecimento e satisfação. Com essa conceituação, eu posso introduzir o papel dos sentimentos no processo terapêutico. Expressa de forma direta, a questão é como as pessoas se sentem enquanto elas se comportam. E vejam, sentem enquanto se comporta, não há uma divisão entre sentimento e comportamento, é sempre uma unidade. Enquanto se comportam, da forma que o fazem. Então, como as pessoas se sentem enquanto se comportam. A maneira como as pessoas sentem é frequentemente tão importante quanto o que elas fazem. Essa é uma frase do Skinner. Eu diria, ou até mais importante. O que as pessoas sentem é até mais importante do que o que elas fazem. Vai ficar claro o porquê disso. Os gregos, então Sócrates dizia que o ser humano é um ser racional. Não. O ser humano é um ser emocional na sua origem. E em função da evolução cultural, ele se tornou racional. Então ele tem um potencial para ser racional. Mas ele não é, na sua essência, racional. Ele é afetivo.
Uma pessoa deveria se comportar sob controle das consequências a médio e a longo prazo, e não apenas sob a influência das consequências a curto prazo. Este ponto ganha especial notoriedade quando as consequências a curto prazo são gratificantes, mas a longo prazo são adversas. Esse é o grande problema da herança filogenética. Nós tendemos a responder prontamente às consequências imediatas. Eu estou com medo, eu corro. Eu estou com apetite, eu como. Consequências a prazo imediato. E não respondo a médio e a longo prazo, que numa sociedade como a nossa, estruturada para produzir boas emoções a curto prazo, ela nos torna prisioneiros desses reforçadores imediatos. O exemplo mais notório é o uso indiscriminado de drogas, frequentemente exibido para justificar esse tipo de argumento. Ou a decisão de uma pessoa que, sob pressão familiar, e agora entra o papel do terapeuta, ou até mesmo do terapeuta, se afasta de uma pessoa. Então, está vivendo uma relação conflitual com o seu marido, com o seu namorado, com a sua namorada. Ele se afasta de uma pessoa e rompe um relacionamento tumultuado no presente. O que ela está respondendo? Está respondendo a consequências a curto prazo. Não está bom. E deixa de perder a perspectiva do que ocorrerá a médio e a longo prazo. Então, ela responde no presente, já que ele a faz sofrer demais. Ficar sob controle de regras externas à própria pessoa, então terapeuta, familiares, amigos, né, pode ser um perigo. Frase, ele não é uma boa pessoa, vocês são muito diferentes, é melhor sofrer agora com a separação do que amargar consequências mais drásticas. Não parece ser a melhor estratégia. Por quê? Porque essas regras explicitam as consequências aversivas a curto prazo, mas não preparam a pessoa para modificar, ou pelo menos testar, modificar estas consequências a curto prazo e verificar o que ocorre a médio e longo prazo. Eu vou pegar um exemplo do que seria controle por comportamento, ou controle do comportamento pelo reforço e controle do sentimento pelo reforço. Uma pessoa, ela pode, por exemplo, uma criança mal cuidada do ponto de vista afetivo. Então, ela não é mal cuidada do ponto de vista material. Digamos, ela tem uma casa bem preparada, ela tem uma babá que cuida da criança e dos irmãozinhos, não falta comida, não falta roupa, não falta joguinhos de vídeo para ela ficar brincando na televisão e assim por diante. Então vamos imaginar agora um exemplo hipotético. A mãe diz para a babá, tem lugar aqui na frente, viu, se vocês quiserem. É só trazer as cadeiras. Então, a mãe pode dizer para a babá o seguinte: vê o que eles gostam de comer e faz alguma coisa aí para o almoço. A mãe cuidou da alimentação dos filhos. Então, nesse dia, a babá vai preparar, no nosso exemplo, a babá vai preparar pastéis. Então, ela frita pastéis para os 5 filhos. Vamos dizer uma família com 5 filhos. Então, ela vai preparar um pastel para cada um. Esta criança será alimentada com pastel. Vamos imaginar, então, o que acontece. O comportamento de sentar-se à mesa, comer o pastel, é fortalecido. Agora, qual é o sentimento associado ao comer este pastel? Vamos comparar agora uma outra situação. Imaginemos uma outra mãe. Agora, esta mãe cuida diretamente dos seus filhos. E ela sabe que dos 5 filhos dela, esta, que é a Ana, adora pastel. Então veja bem o que ela vai fazer. Ao acordar de manhã, ela acorda todos os filhos e ela vai dizer para esta aqui:
Adivinha o que vai ter hoje no almoço? Ah, pastel. Só o jeito de eu perguntar, ela já responde porque ela percebe a cumplicidade. E os ciúmes do Maurício? Que não vai ter pastel para ele. Mas o Maurício vai ter o dia em que vai ter lasanha. E ela vai ter o dia que vai ser doce de batata, doce roxa. E ela, percebe? Então, se a mãe for habilidosa, ela vai saber sinalizar que hoje é o dia de, mas amanhã será o dia dos outros. Então, a habilidade vai levar a saber que todo mundo tem o seu dia especial. Pois bem, então, agora, como é que eu poderia transformar esse pastel na hora do almoço ainda mais especial para Ana? São 5 pastéis, 5 filhos, porque eles vão ter que comer, eu não vou fazer uma mistura para cada um. Uma possibilidade é dizer para Ana, e todos vão perceber isso, que um dos pastéis é mais compridinho que os outros. Quer dizer, ele é mais pastel. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é dizer o seguinte, cada pastel tem uma azeitona. O pastel da Ana terá 3 azeitonas. Percebe? Então, há 1000 jeitos de os 5 comerem pastéis. Da mesma forma que na família número 1. Só que o manejo afetivo da relação da mãe com a filha no tema pastel é completamente diferente. Tá? Bom, então, é isto que o Skinner chama a atenção sobre o aspecto de que não basta você trabalhar com o reforço olhando o fortalecimento do comportamento. Porque você terá pessoas com padrões de comportamentos fortes. Até, do ponto de vista social, comportamentos adequados. Mas você terá pessoas que se comportam bem de forma infeliz. Por quê? Porque não foi levado em conta o papel afetivo, o papel gratificante ou aversivo do reforço. Técnicas poderosas modificam o comportamento, mas técnicas poderosas não necessariamente levam em conta os sentimentos que acompanham esses comportamentos. Uma criança birrenta, se você usar uma técnica poderosa, por exemplo, time out, retirar a atenção dela, você pode conduzir essa criança a ter comportamentos adequados. Ela deixa de ser birrenta. Mas a pergunta é, como que ela se sente quando deixa de ser birrenta? Quando ela era birrenta, a mãe conversava com ela, a mãe brigava com ela, a mãe falava dela para o pai dela, ela chamava a avó para pedir socorro, daí a avó vinha e trazia mingau de maisena, porque quem sabe mingau de maisena acalma. Ela tinha 1000 coisas com a birra dela. Inadequada, mas tinha. Quando você corrige esses desvios de comportamento, ela passa a ser uma menina bem comportada, mas não come mais mingau, o pai nem sabe que ela existe, a mãe pode sair apressadamente para o trabalho, sem ter preocupação com as birras que ela faz, e basta uma empregada. Então vejam quanto de afetivo essa criança perde pelo uso de uma técnica poderosa que muda comportamento, mas não muda, não acrescenta nada em relação a sentimentos. Então vamos continuar, porque a minha preocupação é o seguinte: raramente um cliente procura terapia por problemas de comportamento. Ele sempre fala em problemas de comportamento, mas ele procura, na verdade, terapia por problemas afetivos. E é nisso que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque a nossa abordagem, ela tem alguns desvios. Vamos ver.
Os sentimentos adversos providos a curto prazo, quando o comportamento da pessoa for governado por regras. Governado por regras é quando você fica mais sensível à sua história de vida, você fica mais sensível ao que os outros dizem, você fica mais sensível ao que o seu terapeuta diz e não presta a devida atenção às contingências em operação. Você fica sob controle de crenças, regras e autorregras. E você fica como que amorfo, insensível às contingências em operação. Então, quando o comportamento da pessoa foi governado por regras advindas de alguém do universo social relevante dela, esses sentimentos podem ser muito fortes e podem se intensificar ainda mais na forma de depressão, ansiedade, medo, pânico, difíceis de serem superados. Mas o problema está resolvido. Percebem? Quer dizer, o que ela queria fazer, ela fez. Queria sair de casa? Saiu de casa. Queria mudar-se para uma outra cidade? Mudou-se para uma outra cidade. Queria romper um relacionamento? Rompeu. Então, o comportamento ocorre. Porém, os sentimentos de depressão, ansiedade, etc., se acentuam. A experiência tem demonstrado que, diferentemente do que se apregoa, a melhor máxima deveria ser melhor mal acompanhado por um pouco mais de tempo do que só desde já. Assim, emerge uma preocupação em alterar incontinente imediatamente o comportamento considerado inadequado, sem uma avaliação mais abrangente de que todo o contexto em que ocorrem as interações interpessoais tem que ser considerado. Seria crítica uma visão mais abrangente da questão comportamental. Analisada, uma avaliação que envolvesse pelo menos as seguintes preocupações. Quem definiu as funções comportamentais dos eventos analisados? É ele mesmo que está dizendo que é aversivo? São de fato aversivas para a pessoa envolvida ou a função aversiva é definida por outrem? Pô, Nori, não sei como é que você aguenta a sua amiga. Pô, Tom, não sei como é que você aguenta a sua namorada. Vejam bem, o caráter aversivo está sendo induzido por alguém que até bem intencionalmente está colocando valores na cabeça dele. E ele responde, se ele for inassertivo, ele pode responder às influências externas e não aos seus próprios sentimentos. Existem outras interações em pauta com funções reforçadoras positivas? Tudo bem, o Tom termina com o namoro e daí ele vai fazer o quê? No caso dele não há problema porque tem uma fila. Mas nem sempre existe a fila, certo? E depois, há um outro aspecto também. Nunca existe numa relação só funções reforçadoras positivas ou só funções reforçadoras negativas. Existem ambas. E como é que elas interagem? Próximo. Ao atuar sobre uma interação social em vigor, um namoro, uma amizade, um casamento, ao atuar de forma alterada, a pessoa tem presentemente em seu repertório comportamentos hábeis para substituir as consequências ora presentes por outras funcionalmente mais adequadas para a pessoa, que senão você tira um alicerce e deixa a pessoa completamente desprovida de alternativas. Pense na possibilidade de, ao remover, por exemplo, ao propor a separação de um casal, desligamento de um emprego, rompimento de uma amizade, pense na possibilidade de remover as consequências aversivas, que é o que o indivíduo deseja a curto prazo, que estão operando, mas ao mesmo tempo remove consequências reforçadoras positivas que não virão a ser substituídas a médio prazo. Então haverá uma depressão. Tá? Pense também, aí nós estamos pensando só nas consequências do comportamento. Eu me libertei dos aversivos, mas junto com os aversivos foram os reforçadores positivos. A minha tríplice contingência ficou vazia na terceira coluna.
Mas não é só aí que as coisas funcionam. As coisas funcionam também na primeira coluna. Tá? Pense nas funções de controle de estímulos que o outro, o companheiro, tem para a pessoa. O outro pode ter a função de SD para evocar comportamentos que produzem reforçadores positivos, a partir de outras fontes com as quais ela não entraria em contato sozinha. Com o namorado, a pessoa viaja, vai ao cinema, sai com grupos de amigos. Sem namorado, fica em casa. Então, não só ela perde, como a função de SD desaparece. Então, eu tenho um cliente que diz o seguinte: eu sou completamente inseguro socialmente e me sinto completamente abandonado quando não estou com meu namorado, com quem ele vive pessimamente. Mas o namorado tem para ele basicamente função de SD. Não o reforça. É uma vida ruim, um com o outro. Porém, ele existe no mundo porque existe o namorado. Terminar esse namoro significa que agora não vai ter mais nem consequente e nem antecedente. Vai morrer a míngua comportamental. O outro também pode ter a função de SDP. SDP é estímulo discriminativo que sinaliza a punição. Ou S-delta para comportamentos que podem, se forem emitidos, produzir consequências aversivas ou serem inconsequência de extinção. Quando o namorado, que não é tão afetuoso assim, foi o namorado que ganhou pastel da governanta. O meu cliente ganhou pastel da mãe. Então ele é afetivo, mas teve outros problemas, por isso que ele é um afetivo inseguro. Mas ele é afetivo. Né? Quando o namorado inafetivo não aparece, então desaparece a função de SD do namorado. Então ele fica em casa triste, choroso, deprimido. E o namorado, agora ausente, não assume a função de SDP, nem a função de S-delta. O que quer dizer isso na prática? No desespero, na tempestade, qualquer porto. Então, na verdade, vocês não podem analisar numa relação só a função consequente, mas também a função antecedente, SD, S-delta e SDP que o companheiro tem. Você não quebra uma relação como assim você separa duas pessoas, você quebra toda uma gama de funções e isso desmorona o repertório. Seguinte. Assim como o namorado, que teria que fazer S-delta nos exemplos a seguir, a pessoa deixa de frequentar roda de amigos que usam drogas. Ele não vai junto, né? Que programam encontros sociais inócuos e inconsequentes, ou que propiciam consequências que produzem sentimentos de culpa, etc. Estou repetindo. Tanto as funções de SD como as de S-delta do namorado, nos exemplos citados, são desejáveis e se perderiam caso ocorresse o rompimento do casal, etc. Pode pular. Outra coisa, do nosso treinamento. Então tudo isso, esses são defeitos de treinamento que nós temos na nossa formação com os princípios básicos. Não ver que as contingências são interações de todos os componentes envolvidos. 2. O terapeuta sofre pressão para produzir alterações a curto prazo, tanto por parte do cliente como da comunidade social a que o cliente pertence, família, amigos, etc. Tal pressão surge na forma de questões ou comentários do tipo: eu continuo deprimido, essa terapia não vai funcionar? Até quando vai esse meu sofrimento? Não aguento mais a minha vida. Agora a família, ele continua na mesma. Quando ele vai dar um jeito na sua vida? As mudanças nos comportamentos operantes, usualmente se diz que a pessoa tomou uma decisão, isso é uma mudança no comportamento operante. Mudou o modo de agir, e as mudanças nos comportamentos respondentes e estados corporais
usualmente se diz que a pessoa deixou de sofrer, finalmente se libertou, perdeu seus medos. Essas são mudanças nos estados corporais e repertório respondente, né? Não ocorre, então as mudanças no operante e as mudanças nos respondentes, nos sentimentos, não ocorrem da mesma forma e nem no mesmo ritmo. Por isso que não adianta convencer uma pessoa de que ele não serve para ela. Isso seria fácil. O Maurício não serve para você, fala assim, puxa, que boa notícia me deu, a partir de agora eu não namoro mais o Maurício. Azar do Maurício e sorte sua. Quer dizer, esses dois sistemas, operante e o respondente é o que está na base dos sentimentos, eles seguem leis próprias e devem ser submetidos a procedimentos próprios. Nós temos um viés. O nosso treino é trabalhar na terapia com ênfase no modelo operante. É como um título de um texto do Skinner, o lado operante da terapia comportamental. Ele deveria ter se antecipado de dito. E também, capítulo 2, o lado respondente da terapia comportamental. Ele não escreveu e nós nos danamos. São sujeitas, cada uma delas, a leis próprias de comportamento. Agora eu vou dar um exemplo que é claro. Assim, um sujeito experimental, sujeito a um procedimento de esquiva não sinalizada, peguem um rato, por exemplo. O que é uma esquiva não sinalizada? O rato é colocado numa gaiola e a cada 10 segundos ele leva um choque intenso nas patas. Então, 10 segundos ele leva um choque, 10 ele leva um choque. Não há nenhum sinal esteroceptivo sinalizando a ele que o choque está em operação. Pois bem, aí ele aprende que pressionando a barra, ele adia o choque. Portanto, o choque que viria, pressionou a barra, não vem. Pressionou a barra, não vem. Então, esse animal ele pode ficar, por exemplo, 2 horas na sessão experimental sem levar um único choque. Vejam como o comportamento operante é eficiente. Livrei-me do problema. Seria o equivalente, seria o análogo a... Eu tinha uma relação afetiva tumultuada, aprendi como lidar com a relação afetiva tumultuada. Aperto a barra e fico livre do choque. Por exemplo, me afasto, peço um tempo e assim por diante. Agora eu pergunto para vocês, se o comportamento operante do rato pode ser instalado em 10, 15 minutos... O que ocorre com os sentimentos do rato? Toda vez que ele for colocado na gaiola, ele vai saber que ele está numa condição de ameaça. Então, durante muitas e muitas e muitas sessões, o animal continuará tendo reações emocionais fortes, aversivas, embora não receba choque. Foram feitos estudos com macacos, onde os macacos passavam meses, sem levar nenhum choque. Eles conseguiam se esquivar do choque. Em torno de 8 meses após o início do experimento, os macacos começaram a morrer com úlceras gastroduodenais. Isso é, eles não levavam choque, mas eles viviam chocados. Ou seja, é com isso que eu quero dizer que os dois sistemas, o emocional e o racional, eles não caminham juntos. Eles seguem ritmos próprios, eles seguem leis próprias e nós, terapeutas, temos que estar atentos a ambas as possibilidades ao mesmo tempo. E por que eu estou dando ênfase a isso? Porque no nosso treinamento, nós somos treinados em comportamento operante. A gente lê muito pouco sobre respondente. O que a gente lê sobre respondente é que toca a campainha, dá comida e o cachorro saliva. E fica mais ou menos nisso aí. Explicitando melhor. Um comportamento específico, operante, pode ser alterado prontamente através de uma consequência intensa.
remoção de um aversivo, apresentação de um reforçador. Você pode instalar ou eliminar um comportamento, até através de uma regra. Por exemplo, um pai diz assim para o filho: não lhe empresto mais o carro para fazer esses programas com esses amigos. Foi o caso da menininha: não te dou mais o celular. Ela, tá bom, tá aqui o celular. Isso muda comportamento. Agora, a pergunta é: o que pensa o filhote a respeito do pai que é dono do carro e diz essa frase para ele? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Não basta aplicar a contingência comportamental. A contingência comportamental, ela tem que levar em conta os produtos emocionais e afetivos. Vamos em frente. Mas como ficam os sentimentos gerados em tais exemplos de controle aversivo? Como ficam os sentimentos? Bom, os comportamentos respondentes são enfraquecidos fundamentalmente pelo processo de extinção, por isso que eles são lentos. Os estímulos condicionados reforçados devem ser apresentados e não serem associados com os estímulos incondicionados reforçadores. Encontrar com o namorado que tem várias funções. A de estímulo condicionado reforçador através do condicionado respondente. E não usufruir dos estímulos incondicionados reforçadores originalmente presentes. O que na prática quer dizer o seguinte: se você for contra o namoro do seu filho favorito, que sempre a gente tem um filho favorito, com a namoradinha dele, porque você acha que a namoradinha não serve, deixe que namore. De duas uma, ou ela fica boa com ele, ou ela vai ficando tão pior que ele vai percebendo e os componentes reforçadores dela vão se associando à maneira pavloviana. Associem comida com choque, comida com choque, comida com choque. O que o cão vai fazer? Salivar ou tremer? Tremer. Então, do ponto de vista de sentimentos, é melhor usar os procedimentos. Então, você não proíba o namoro, facilite. E qual é o papel do terapeuta? O papel do terapeuta é explicitar as relações em operação. Ao invés de proibir, porque ao proibir, se você não associar som com ausência de comida, quando se apresentar o som, o cachorro saliva. Porque você privou, você não quebrou a associação entre os estímulos. Associe e quebre. Ou muda a função. Em vez de dar comida, dá choque ligado ao som. Tem dois caminhos. Quebra a associação ou muda a associação. Então, e você, além de não quebrar a associação, então o respondente continua presente, você simultaneamente cria privação. Privação é uma operação estabelecedora que aumenta a probabilidade de buscar o reforçador. Ah, mas não é reforçador, é aversivo. É aversivo? Água barrenta é aversiva. Deixa o nego uma semana no Saara sem água barrenta. Ele bebe a água barrenta. Com a privação, você perde a noção de discriminação. Tá? Bom, vamos lá. Mais. Eu acho que eu queria mais na frente, porque não vai dar tempo. Depois nós voltamos. Vamos ver. A, B, C, D. Cabe ao terapeuta sistematizar e explicitar para o cliente os procedimentos em operação, torná-la, enfim, consciente dos controles comportamentais a que está submetida. Ou seja, quando você diz corte a relação, você poupa as pessoas envolvidas de estar em contato com as contingências em operação. Quando você incentiva que a relação se mantenha, você expõe a pessoa às contingências. Lembrem-se, comportamento controlado por regras produz
sentimento de culpa, produz arrependimento. Se eu tivesse testado um pouco mais, aquele terapeuta foi muito intrusivo na minha vida, ele não devia ter decidido por mim. Eu fui tonta de ouvir o que ele disse. A minha avó, ela sempre mandona, eu fui escutar a minha avó. Tá tudo. Quando o comportamento é controlado por regras, e você perde reforçadores, você diz, não, você não perde reforçadores, você se livra de aversivos. Conversa fiada. Você se livra de aversivos a curto prazo, mas você perde reforçadores a longo prazo. E é isso que vai prevalecer longo depois. É por isso que todo morto vira bom. Vira bom porque o aversivo que ele apresentava vivo se esvai. E os reforçadores, por poucos que tenham sido, que ele apresentava, tem maior durabilidade. O ser humano, ele tem como ser melhor memória para reforçadores positivos e mais prontidão para reagir ao aversivo. Eu fujo rápido do aversivo e depois eu lamento os positivos perdidos. Tá? Então, nesse caso, é preferível, quando vocês têm um caso de conflito que envolva aspectos afetivos, deixar que o cliente fique sob controle. Não de regras, mas de contato com as contingências. E aí o terapeuta vai explicitando para o cliente quais são os procedimentos em operação. Vamos ver. O terapeuta emite tatos verbais, isto é, ele descreve, tatos verbais ele descreve os eventos, as interações que estão se desenrolando entre os namorados e dá-lhes uma denominação técnica a mais precisa possível. Por que uma denominação técnica? Porque se você diz que ele gritar com você, veja, ele só grita com você, Isso dá a impressão que o erro é gritar. Se você der a noção de controle coercitivo, controle aversivo, você pode criar uma classe. Gritar é um exemplo da classe. Proibir é outro exemplo da classe. Sumir é outro exemplo da classe. Preferir os amigos e o churrasco ao invés da namorada é outro exemplo da classe. Então, quando você ensina o cliente não a detectar exemplos, mas a formar o conceito do que é reforçamento, conceito do que é punição, você prepara a pessoa para lidar independentemente do terapeuta com os eventos. Ela mesma é capaz de classificar aquilo como um controle aversivo ou como um controle reforçador. Certo? Quando Adélia Prado, numa das poesias, diz para a filha, né, o pai está atrasado e ela diz para a filha, né, então o pai está trabalhando, ela diz para a filha, coitado, até agora fazendo serão. O que ela disse para a filha? Ela passou um conceito. E não, aquele chato é um workaholic que só pensa em trabalhar e não sabe que tem em casa uma mulher e uma filha esperando por ele. Vê como nós duas somos vítimas dele? Não, ela passa um conceito. Ao fazer serão, ele está trabalhando pela família. E não fala mais nada. Vai ao fogo e coloca a panela para aquecer água que vai preparar o chá para ele quando ele chegar. Quer dizer, então ela dá esse conceito e dá um exemplo. O exemplo, no caso, é que ao aquecer a água, qual é o exemplo que ela está dando? Que você deve acolher com calor. Você deve preparar com amor a recepção do workaholic, que não pensa em nós, que só pensa em trabalhar, que fica o tempo todo na rua com os amigos dele. Percebe? É essa a ideia. Você, ao passar o conceito, você prepara a pessoa a
lidar com outro exemplo. Essa menina, quando ela cresce, e no caso a menina é a Adélia Prado, né? Quando ela cresce, ela desenvolve uma sensibilidade que lhe é própria, que não é igual à da mãe, a partir dos conceitos que ela adquiriu com a mãe, e não através de regras explícitas e detalhadas. Bom, dá-lhes denominação técnica mais precisa possível. Por exemplo, extinção, punição positiva. A fim de que o cliente fique ciente, ou seja, consciente do que ocorre, enquanto experiencia na prática, vou repetir, experiencia na prática é oposto de fica sob controle de regras. O terapeuta fala, é extinção, é punição, mas continua saindo com ele, continua aguentando ele. Porque daí ela experiencia na prática, é ficar sob controle das contingências naturais em operação e não de regras. Experiencia os efeitos das consequências dos seus comportamentos. Ensinar os termos técnicos para os clientes tem a vantagem importante de colocá-los sob controle de um conceito comportamental e não apenas de um exemplo de interação social. Eu estou falando rápido? Bom, eu estou falando rápido, mas vocês depois leem o texto, certo? Eu estou tentando destacar apenas os aspectos mais importantes para vocês, porque a grande ênfase desta aula é: nós não aprendemos a trabalhar com respondentes. Nós temos vícios de sermos comportamentalistas operantes e esquecemos o lado dos sentimentos. No fundo é isso que eu estou tentando passar. A partir do momento que o cliente reage a um conceito, ele está apto a fazer generalizações e estabelecer relações de equivalência independente do terapeuta. A capacidade de fazer generalizações deve ser programada pelo terapeuta, pois é o objetivo da terapia levar o cliente a analisar e lidar com seu mundo sem ajuda terapêutica adicional, senão morre com o terapeuta. E se o terapeuta for velho como eu, vai ficar órfão de terapeuta. Os processos de extinção, lentos por um lado, assim, mas você vai manter o nego junto com a nega, e vai demorar muito, eles vão ficar muito tempo. Vejam bem, os processos de extinção lentos por um lado apresentam algumas vantagens importantes. Estou falando de extinção, vamos ver quem saca. Extinção respondente ou operante? Respondente, boa. Quem falou aqui? Você não vale porque você é boa. Extinção respondente. Os processos de extinção lentos, por um lado, apresentam algumas vantagens importantes e raramente destacadas. Em primeiro lugar, permite prestem atenção, devia ter colocado aqui, apropriada adaptação do indivíduo às suas próprias respostas emocionais, já que elas são intensas no início, mas diminuem de intensidade até níveis operante ou variações de intensidade típica para os organismos de determinada espécie. Ou seja, a reação emocional no início é forte, mas se você continuar expondo o organismo ao processo de extinção, essa reação emocional ela vai aos poucos. Portanto, um parênteses, dizer que terapia comportamental é rápida, ledo engano. Hoje aprendi com o Pascal, sabe o que quer dizer ledo? Ledo é alegre, é um engano alegre. Não sei se é alegre esse engano, mas é um engano, tá? Bom, diminui de intensidade, bom. Em segundo lugar, eu perdi a palavra, volta um pouquinho. Em segundo lugar, as variações, isso que é muito importante. Quando ocorre extinção, se aquela resposta não dá mais resultado, eu começo a apresentar variações comportamentais. Isso já é operante. Vai que existe um outro jeito. Vai que a barra não funciona porque eu aperto com a direita, se eu apertar com a esquerda. Vai que eu aperto fraco, se eu apertar forte. Aparecem variações comportamentais que ocorrem durante as extinções e que podem ser consequenciadas pelo ambiente típico que a pessoa está inserida. E ocorre uma seleção de novas variantes comportamentais dentro do contexto natural,
sem a influência arbitrária das regras emitidas por agente social. Ou seja, na extinção você diminui as respostas emocionais e você começa a apresentar variabilidade. E esta variabilidade pode colocar você em contato com novas realidades que lhe proverão novos reforçadores e punições. Punição você larga e novos reforçadores você se aproxima. Tá? Esta segunda caracteriza o processo comportamental durante a extinção, ou seja, a variabilidade. Propicia a aquisição de repertório para lidar com as mudanças de contingências de maneira mais natural, pois dá tempo ou cria possibilidades para as agências controladoras externas, como por exemplo as ações do terapeuta, atuarem em conjunto com as contingências naturais, começar novas atividades, conhecer novas pessoas e assim por diante. Pode para frente. Frases do tipo: eu não sei se deveria ter terminado meu namoro. Precipitei-me pedindo demissão de um emprego. Desde que me separei do meu marido, não encontrei mais paz. Revelam que a cliente ou o cliente tomou decisões sob controle de contingências coercitivas ou sob controle de regras e não sob controle de contingências naturais. E não houve tempo de exposição às contingências para que as reações emocionais atingissem um nível mais baixo. B. Continua. As contingências aversivas não atuaram por tempo suficiente para atingir um nível de aversividade. Você dizer, eu de fato não quero mais ver esse monstro na minha frente. C. A necessidade de maior tempo de exposição aos procedimentos para que as respostas atinjam um nível de neutralidade que não interfira com a aquisição de outro repertório. Sempre que a emoção está muito forte, interfere com a apresentação de outros repertórios. É o que a gente chama de supressão de respostas. Ou não forem instalados comportamentos suficientes e eficientes para permitir ao indivíduo lidar satisfatoriamente com as condições de reforçamento de sua nova realidade social. Bom, para encerrar, falta só um item. Foi explicitado até aqui que o terapeuta emite tatos sobre as contingências de reforçamento em funcionamento. Ó, cliente, você está vivendo assim. As contingências são essas, porque nós estamos cansados de saber. Se não estamos cansados de saber, estamos cansados da aula, por isso que eu vou encerrar daqui a pouco. Mas estamos cansados de saber que pouquíssima parte do nosso repertório é consciente. Nós respondemos às contingências sem termos consciência delas. Nesse ponto, Skinner e Freud se completam ou coincidem integralmente. Pouco do nosso universo é conhecido por nós. A gente se comporta respondendo a contingência, mas nós não sabemos nem a que contingência nós respondemos. Né? Então, cabe ao terapeuta emitir tatos sobre as contingências de reforçamento em funcionamento. Por exemplo, quando a menininha diria para a mãe, pô mãe, o pai só trabalha, o pai nunca está com a gente. Ela está respondendo a que contingência? Lembra-se do homem que está trabalhando até tarde. Pô mãe, o pai nunca está em casa, só trabalha, nunca está com a gente. A criança está respondendo à falta do pai. Se a mãe ou o terapeuta alimentar esta visão, o que ela vai ter em relação ao pai? Bom relacionamento ou mau relacionamento? Mau relacionamento. Então, cabe ao terapeuta, como coube à mãe, dizer, não, ele está ausente e isto nós sofremos. Que pena, mas ele faz isso para o nosso bem. Ou seja, transforma uma relação de contingência aparentemente aversiva em uma relação de contingência construtiva. Ah, papai está ausente porque me ama e vamos esperá-lo com a água quente. Então percebe? Essa é a função do terapeuta, é mostrar as contingências em operação.
O papel dele não se restringe, porém, a tal descrição, só descrever. Pergunto para vocês, se a mãe falasse para a criança, papai sempre chega à tarde porque ele trabalha muito com a gente. Vamos fazer o seguinte, vai dormir e amanhã cedo, quando ele for sair para o trabalho, ele dá um beijinho em você. Quanto de reforço essa criança obtém do pai? Um beijinho, se ela estiver acordada e perceber o beijinho no dia seguinte. Olha o que a mãe fez. A mãe, o papel dela não se restringe a descrever. Ela instala repertório. Nós vamos pôr a água. Com a água nós vamos fazer um café. Na hora que ele fizer o café, que estiver pronto o café, você leva o café para ele. Eu digo, aumenta ou diminui a probabilidade de a criança ganhar mais reforçadores do pai. E reforçadores fortalecem, preste atenção, vê se vocês entenderam a aula. Reforçamento, papai, está aqui o seu café. Daí o papai diz, obrigado e dá um beijinho. Isto fortalece o comportamento de levar café? Sim. E que mais? Produz sentimentos bons. Então a mãe, quando ela... É prefiro que essa criança vá dormir a 1 da manhã esperando o pai e entregue o café. Nem que ela tenha atordoada de sono. Entrega o café a 1h30 da manhã, com metade do café derrubado no pires. E que acorde no dia seguinte às 10 da manhã, do que ela acorde com o raiar do sol no primeiro canto do galo, ou como diria São Pedro, né, após a terceira cantada do galo, acorda cedo, mas não vê o pai. Então, cabe ao terapeuta produzir comportamentos que são mais prováveis naquela determinada pessoa em função da história dela. Quero dizer com isso, por exemplo, diante de uma contingência coercitiva expressa pelo namorado pela seguinte verbalização: se você sair de casa com suas amigas, então nunca mais olhe na minha cara. A garota, então, até aqui o terapeuta vai analisar com ela a contingência. Por que vai analisar com ela? Porque a namorada, ela pode achar que ele fala isso porque a ama. Ele me ama tanto que ele faz isso comigo. E eu, para retribuir o amor, atendo. Então, ela está, na verdade, respondendo a uma contingência, ficando em casa, mas ela não tem consciência da função da contingência. É isso que o terapeuta vai corrigir para ela. É contingência coercitiva. A garota pode ficar em casa sem ousar desafiá-lo, ou mostrar que não há razões para ele exigir isso dela e sair com as amigas. São duas alternativas. Diante disso, cabe ao terapeuta, a partir de um determinado momento do processo terapêutico, modelar ou dar acidez para a emissão de novas classes de comportamentais que possam produzir novos reforçadores positivos ou que possam alterar e enfraquecer os comportamentos coercitivos do namorado. Essa frase que é importante. A seguinte: não se deve supor que a pessoa imite os comportamentos que quer emitir. Não, eu prefiro ficar em casa. Afinal, o que eu vou fazer na rua com as minhas amigas? Afinal, tem uma amiga minha que é muito mandona. Ela vai querer que eu assista a um filme. E sempre filme papo cabeça. Eu não estou afim disso. Então, supor que a pessoa imite os comportamentos que ela quer emitir, está errado. Ela emite os comportamentos que tem sido capaz de emitir diante de determinadas contingências. Então, cabe ao terapeuta trabalhar a ampliação do repertório. Então, são duas coisas. Descrever, tatear as contingências em operação, para que ela não se iluda, que a pessoa não se iluda. Estabelecer, modelar novos repertórios para lidar com as contingências em operação. E terceiro, vamos ver. O terapeuta, ele não deve estar preocupado exclusivamente em ensinar o cliente ou a cliente a responder aos controles coercitivos de maneira eficaz, isto é, emitindo comportamentos de fuga, esquiva adequados. Porque isso seria se condenar a viver
eternamente sob controle coercitivo. Num primeiro momento, você ensina, identifique as contingências em operação. Segundo momento, identifique o seu repertório para lidar com essas contingências. Terceiro momento, altere o repertório para ter respostas de fuga esquiva ao controle aversivo que lhe são mais favoráveis. E mais importante de tudo, quarto, altere o controle coercitivo. Isto é, cabe ao terapeuta preparar o cliente a identificar a fonte de controle coercitivo e contra-controlar, porque só ir se esquivando, fugindo, se esquivando, não altera a contingência. Tem que alterar o controle coercitivo. Vamos ver. A eficiência comportamental mantida por reforçamento negativo pode ser elogiada quanto à função dos comportamentos. Por quê? Se eu me safo, é fácil. Você não pode fazer isso e eu não faço, eu não sou punido. Então há uma eficácia que eu estou chamando aqui, eu estou falando de distinção. O comportamento do cliente pode ser adequado quanto à função do comportamento, mas pode não ser, e isto que é fundamental, mas não necessariamente quanto aos sentimentos que acompanham as contingências e fuga esquiva.